Lição de número 23 tem como tema: Deus salvou Israel no Mar Vermelho e providenciou-lhe comida e água no deserto. O que é um milagre? Na Bíblia, o milagre é um ato especial de Deus que não segue o curso normal das leis físicas que ele mesmo estabeleceu. A Bíblia registra muitos e muitos milagres. Nas ocasiões em que Deus decidiu invalidar as leis físicas que ele mesmo estabeleceu, registrou o evento em sua palavra como um milagre. Os milagres fazem parte da história. Eles nos mostram a grandeza de Deus e ensinam-nos mais sobre o seu grande poder e amor por sua criação. Vamos meditar a respeito de alguns milagres que Deus realizou diante dos israelitas. Deus libertou os israelitas da escravidão do Egito e começou a guiá-los de volta à terra que tinha prometido ao seu antepassado Abraão. Como está escrito em Êxodo capítulo 13, 17 a 18, que diz: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O número de israelitas havia crescido tremendamente. Quando eles entraram no Egito eram apenas 70. Agora, 430 anos mais tarde, havia provavelmente cerca de 2,5 milhões de israelitas. Deus os dirigia através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele mantinha a coluna diante deles o tempo todo. Eles podiam vê-la de dia e de noite. Eles teriam se perdido e posteriormente morrido no deserto se o Senhor não os tivesse guiado. Deus os amava, por isso cuidou deles. Ele estava protegendo os israelitas para o grande libertador nascesse no mundo. Os israelitas são os descendentes de Abraão. O Senhor prometeu a Abraão que um dia seus descendentes seriam o libertador do mundo. Ele também protegeu Israel porque estava passando a eles a sua palavra, a fim de a transmitirem ao mundo. As palavras de Deus que estamos meditando foram dadas primeiramente a Israel. O faraó foi guiado por Satanás. Ele não iria desistir e deixar que os israelitas se fossem. Planejou persegui-los e levá-los de volta. Como está escrito em Êxodo 14, de 10 a 12, que diz: E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morremos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Apesar de terem visto todas as grandes e poderosas coisas que o Senhor tinha feito ao Egito, ainda não confiaram no Senhor. Moisés, porém, confiou no Senhor e disse aos israelitas que crescem em Deus. Como está escrito em Êxodo 14, de 13 a 14, que diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Será que somos diferentes dos israelitas? Será que desejamos crer na palavra de Deus e confiar somente nele? Satanás não quer que creiamos. Talvez vivamos e trabalhemos com pessoas que nos dizem para não crermos. Será que estamos dispostos a crer em Deus? Apesar dos israelitas terem pecado e não terem confiado no Senhor, Ele foi misericordioso e planejou libertá-los. Eles não podiam libertar a si mesmos. O mar estava à frente dele, as montanhas ao redor e seus inimigos atrás. Somente Deus poderia salvá-los.
Quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim para longe dele, não havia caminho de volta e eles não podiam acertar as coisas entre eles e Deus. Só Deus poderia providenciar um meio de serem novamente aceitos por ele. Foi Deus quem providenciou um meio pelo qual Abel seria aceito por ele. Somente Deus podia salvar Noé e sua família do dilúvio. Quando Isaac foi amarrado e colocado sobre o altar e seu pai levantou a faca contra ele, só Deus poderia salvá-lo. Os pais dos primogênitos de Israel não poderiam salvar seus filhos da morte, a não ser que Deus decidisse providenciar uma maneira. Da mesma forma, Israel não podia escapar dos egípcios, a não ser que Deus providenciasse um caminho de escape para eles. Dá-se o mesmo conosco. Não podemos arranjar um meio de escapar da ira de Deus contra o pecado. Não podemos acertar as coisas entre nós e Deus através daquilo que fazemos. Somente Deus pode salvar-nos do castigo eterno. Como está escrito em Êxodo 14, 15 a 16, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Deus criou o mar, por isso tem controle completo sobre ele. No princípio toda a terra era coberta de água. Vocês se lembram como o Senhor fez a água recuar e assim aparecer a terra seca? O Senhor no princípio fez as águas recuarem, não tinham mudado. Ele ordenou que o mar recuasse para que seu povo pudesse passar para o outro lado sobre a terra seca. Deus podia fazer isso, pois ele domina sobre toda a terra. Não foi difícil para Deus abrir o mar, a fim de que os israelitas pudessem passar para o outro lado. O Senhor é todo-poderoso. Nada é difícil demais para ele. Como está escrito em Êxodo 14, 19 a 22, que diz: E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles, também a coluna da nuvem se retirou de diante deles e pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. O Senhor não abandonou o seu povo. Ele disse que iria levá-los a salvo do Egito para a terra que prometera a Abraão. O Senhor guiou os israelitas pelo caminho que fez através do mar. Ele moveu a nuvem que estava guiando Israel e colocou entre ele e os egípcios. Atrás dos israelitas a nuvem brilhava como o sol. Ele deu luz para que os israelitas pudessem ver para onde iam. Na frente dos egípcios, porém, a nuvem era negra. Só havia trevas na frente deles. No entanto, os egípcios continuaram a seguir os israelitas, porque o Senhor planejou destruí-los. Como está escrito em Êxodo 14, 23 a 25, que diz: E os egípcios os seguiram. Entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, seus carros e seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas de seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Como também está escrito em Êxodo 14, 26 a 29, que diz: E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem para os egípcios sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. O exército egípcio foi afogado por Deus no mar.
Ninguém pode lutar contra Deus e vencer. Ele castiga todos aqueles que lutam contra ele. Mas ele é o Salvador, misericordioso de todos aqueles que creem em sua palavra e que se aproximam dele do modo que estabeleceu. Como está escrito em Êxodo 14:30, que diz: assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O Senhor protegeu todos os israelitas. Nenhum deles se afogou nem foi capturado pelos egípcios. O Senhor os salvou por causa do seu amor para com eles e porque tinha prometido salvá-los. Como está escrito em Êxodo 14:31, que diz: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando Israel viu as grandes coisas que o Senhor fez, creu nele. Algumas pessoas dizem que só crerão se pudessem ver Deus fazer alguma coisa grande e maravilhosa. Mas Deus não prometeu que faria milagres espetaculares para que nós crêssemos. Deus nos deu sua palavra e nos diz para crermos nela e para confiarmos nele. Se recusarmos crer no que ele escreveu em sua palavra, morreremos sem Deus e iremos para o castigo eterno. Como está escrito em Êxodo 16:1-3, que diz: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinaí, aos 15 dias do segundo mês depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Apesar de o Senhor ter libertado Israel dos egípcios, abrindo o mar vermelho e guiando-os em segurança, eles continuaram a duvidar dele quando as coisas se tornaram difíceis. Eles murmuravam, queixaram-se e culparam Moisés e Arão. Em vez de murmurar, eles deviam ter confiado no Senhor para prover-lhes o alimento. Eles não podiam arranjar comida em lugar algum. Moisés não podia providenciar comida para eles. Além de nada crescer por lá, não havia lugar algum onde pudesse comprar alimentos. Era um deserto estéril. Deus queria que os israelitas soubessem que somente ele podia salvá-los nessa situação. Da mesma forma, Deus deseja que cada pecador reconheça que somente ele pode salvá-lo do castigo pelo pecado. Como está escrito em Êxodo 16:11-12, que diz: o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fale-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e para amanhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Embora os israelitas e Moisés não pudessem providenciar alimento, o Senhor podia. Nada é impossível para Deus. Eles não mereciam receber coisa alguma do Senhor, mas em sua graça prometeu dar-lhes alimento. Ninguém merece a graça e a misericórdia de Deus. Nós todos merecemos o castigo eterno. Como está escrito em Êxodo 16:13-15, no verso 35, que diz: e aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filisteus de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Deus ajuda os necessitados. Ele consegue liberdades àqueles que não têm meios de escape. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, foram separados dele, por isso Deus prometeu enviar um Salvador para libertá-los. Eles fizeram roupas de folhas, mas Deus supriu-lhes roupas de peles de animais. Deus, em sua misericórdia e graça, aceitou a oferta de Abel. Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Deus tirou Abraão do meio da idolatria, protegeu de fome a família de Jacó através
de José e chamou Moisés para libertar os israelitas da escravidão do Egito e abriu o mar para eles. Agora ele estava prometendo dar comida aos israelitas. Nenhuma dessas pessoas merecia as coisas que Deus fez por elas. Ele fez tudo isso porque é misericordioso e bondoso. O Senhor prometeu e supriu fielmente o maná para os israelitas a partir desse dia durante todo o tempo que estiveram no deserto. Ele nunca falhou com eles. Deus é fiel. Podemos confiar em Deus para fazer tudo o que Ele diz em sua palavra. Apesar dos israelitas terem ficado gratos ao Senhor por sua provisão de alimento, logo se esqueceram do seu grande poder e começaram a reclamar de novo. Isso parece familiar para você? Ouçam o que aconteceu nessa vez. Como está escrito em Êxodo 17, de 1 a 4, diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, e nós e nossos filhos e a nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei este povo, daqui a pouco me apedrejará. Quanto tempo um homem pode viver sem água? Apenas alguns dias. Os israelitas temeram que todos fossem morrer no deserto. Você pode imaginar o peso que Moisés sentiu? Ele não tinha uma maneira de suprir água para aquelas pessoas. Somente Deus podia ajudá-los. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Mas onde Deus podia arranjar aquela água naquele deserto? Por que Deus deveria suprir água para aquelas pessoas? Eles não mereciam a ajuda de Deus. Deus não deixou que os israelitas morressem de sede. Deu-lhes água porque Ele é amoroso, misericordioso e bondoso. Está escrito em Êxodo 17, 5 e 6a, que diz: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. E toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. Deus disse a Moisés que batesse na rocha com sua vara. Ele prometeu que iria dar água da rocha. Para nós, faria muito mais sentido se Deus tivesse dito a eles que cavassem um buraco na areia ou fizessem um poço. Então poderíamos explicar como Deus supriu água, mas esse foi um verdadeiro milagre de Deus. Ele queria que os israelitas e nós soubéssemos que somente Ele era capaz de salvá-los da morte. Moisés tinha de fazer do modo como Deus mandou. Toda vez que se deparavam com uma situação impossível, Deus lhes dizia exatamente o que deveriam fazer. Deus é o mesmo hoje. Ele não deixa por nossa conta arranjar um modo de escapar do nosso pecado, do poder de Satanás e do castigo eterno. Deus é o Salvador de todos aqueles que deixam de confiar em si mesmos para confiar somente nele. Somente Ele providencia um modo de pecadores serem salvos, como está escrito em Êxodo 17, 6b, que diz: E Moisés assim o fez, e diante dos olhos dos anciãos de Israel. Em obediência ao Senhor, Moisés bateu na rocha. Imediatamente uma grande corrente de água jorrou. Havia bastante para todos os israelitas e seus animais. Não sabemos o número exato dos israelitas nessa ocasião. Apenas os homens acima de 20 anos foram contados no censo registrados na Bíblia, mas podemos avaliar por esse censo que havia talvez 2,5 milhões de pessoas. E havia água suficiente para todos eles e para seus animais. Em Salmo 105, 41 diz: Fendou a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto. Somente o Deus Todo-Poderoso podia fazer brotar água de uma rocha no deserto, água suficiente para esse grande número de pessoas. Lembre-se, Deus fez todas as coisas. Ele falou e tudo foi criado. Nada é difícil demais para Deus.
Deus deu água e comida para os israelitas, apesar de que não merecessem nada dele. Eles não trabalharam por esse alimento ou pela água. Deus não pediu nada em troca. Ele lhes deu água e comida porque é amoroso e misericordioso. Ninguém merece o amor e a misericórdia de Deus. Não podemos obter a aceitação de Deus pelas coisas que fazemos. O perdão de Deus para os pecadores é um presente. Deus protegeu fielmente os israelitas e supriu tudo o que precisavam. Prometeu que abençoaria os descendentes de Abraão. Ele sempre cumpre o que diz. A história de como Deus proveu o maná e água para os israelitas é recontada muitas vezes no Velho e no Novo Testamento. Isso são fatos históricos. Realmente aconteceram. São milagres. Milagres de Deus. Eles nos mostram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mostram seu grande amor para com seu povo. Mostram seu poder soberano sobre toda a criação. Deus está além do nosso entendimento, bem como seus milagres. Mas podemos crer que essas coisas realmente aconteceram porque Deus assim o disse em sua palavra. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos, ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 24º passo dessa jornada, ou na nossa 24ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.